em cima do Botafogo no Newton Santos. Vamos logo para essa polêmica envolvendo BAP e Leila Pereira, porque o BAP deu uma forte entrevista ao UOL e falou sobre essa relação com a Libra, com a Leila Pereira, e vou te falar, pega isso, abre aspas, a Libra é palmeirense, é só um spoilerzinho para vocês. Eu vou pegar aqui algumas declarações que me chamaram a atenção. Se liga nessa. O André Sica, advogado da Libra, é advogado do Palmeiras. Ele trabalha para o Palmeiras. A família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com o agravo da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica. Isso é um conflito evidente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria concordado com a construção da Libra. A Libra é verde. A Libra é toda verde. A Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras e virou advogado de outros clubes. Tá certo? Tem um conflito evidente ali dentro. Olha essa. A minha relação com a Leila Pereira era muito boa até um determinado momento desse ano. A relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí é muito boa. Com o Casares, presidente do São Paulo, a gente se dá bem de longa data. Tivemos apenas alguns estresses por conta desse processo da Libra. Eu sempre tive uma relação ótima com ele. Houve apenas uma discordância em relação a uma forma de visão. E foi potencializado por uma pessoa, a Leila, que acha que vai mandar na Libra como se o negócio fosse dela. O negócio não é dela. Olha essa declaração, hein? Uma declaração infantil, falando da Leila, tentando colocar uma coisa que não é viável. Como vai jogar sozinho? Onde se tira essa ideia? Isso é uma conversa rasa até para criança de quinta série. É uma tolice. Rapaz, e para finalizar, o BAP falou o seguinte, sobre o empréstimo da Crefisa, que é a empresa da Leila Pereira, junto com o marido, para o Vasco da Gama, de 80 milhões de reais. Temos um caso de conflito clássico aí, detalhe, isso foi anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras em 20 minutos. Fecha aspas. Amigo, goste ou não do BAP, o BAP é um cara que te faz parar para assistir a entrevista. Por quê? Ele sabe falar, ele sabe se expressar, ele tem o poder da fala. As entrevistas dele são sempre muito boas. Você que é jornalista ou pensa em ser jornalista no futuro, eu tenho certeza que você iria gostar bastante de entrevistar o BAP, desde que você vá muito preparado. E o UOL, no caso aqui, estava muito preparado, tanto é que a entrevista rendeu muitas declarações boas. E, após essa entrevista, os dois ainda tiveram que se encontrar, eu falo os dois, BAP e Leila Pereira, em uma reunião com a Conmebol, porque a Conmebol reuniu representantes dos 4 semifinalistas, Flamengo, Palmeiras, LDU e Racing. E nessa reunião, vou te falar, ficou mó climão, tá, galera? Pelo que eu apurei, BAP e Leila Pereira não se falaram, pelo contrário, mantiveram distância, não conversaram, não se cumprimentaram, enfim, não teve discussão, tá? Não teve briga, mas uma relação, digamos, bem fria, muito fria mesmo. Então o assunto Libra acabou se tornando Flamengo e Palmeiras. E assim, sejamos francos, o BAP tá certo, defendendo os interesses do Flamengo. O Landim fez algo que iria prejudicar o Flamengo, teoricamente, segundo a gestão do BAP. E a Leila Pereira, eu não sei porquê, está comprando barulho dos outros clubes. Mas ninguém compra o barulho, por exemplo, do Cuiabá, que tem mais de 40 milhões para receber aí de negociação atrasada. De Santos, Corinthians, São Paulo e ainda tem o Atlético Mineiro. Então, ninguém está olhando bem no futebol brasileiro. Não existe santinho na história. Mas nesse caso aqui, o BAP está certo em defender o Flamengo. Eu acho que o BAP foi muito bem, entre aspas, comprando a briga do Flamengo, porque a Leila Pereira deu um monte de entrevista falando um monte de coisa do Flamengo. O BAP tinha que vir publicamente, e não só na Flamengo TV, mas publicamente, onde quer que ele queira falar, se quiser falar aqui no canal também fica à vontade. Enfim, ele tem que defender os direitos do Flamengo, os interesses do Flamengo. Eu acho que o BAP está certo. Para finalizar nosso vídeo, galera, o UOL noticiou que o elenco não está curtindo, o elenco do Flamengo, os posts zoeiros do perfil oficial do Flamengo nas redes sociais. Tanto comissão técnica como jogadores estão incomodados com as postagens provocando os rivais. Gente, olha só,
eu procurei o Flamengo para apurar essa situação. Ninguém quer falar em on, mas a desconfiança que as pessoas têm no Flamengo é a seguinte, que isso teria vazado de um funcionário que trabalhou na comunicação do clube, porque a matéria do UOL, no caso, traz ali detalhes de como é feita, como as publicações são feitas, o processo de aprovação e tal, sendo que é um processo que não é mais realizado. Todo o trabalho interno foi modificado, alterado. Então as pessoas internamente no Flamengo entendem que isso teria sido vazado por essa pessoa que conhecia alguns detalhes do dia a dia, de postagens, de como era feito ali no dia a dia, e no Flamengo garantem que não tem nada disso. Um ou outro atleta pode ficar incomodado? Pode. Mas sejamos francos, gente, um elenco que tem mais de 30 jogadores, supondo que 30 jogadores estariam satisfeitos, vocês acham mesmo? Eu custo acreditar, de verdade, eu custo acreditar. E sejamos francos, o perfil oficial do Flamengo está fazendo o que todos fazem, é a modernidade da rede social. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E daí? E o Flamengo faz isso, gente, desde a gestão Eduardo Bandeira de Mello, na época o Tabet comandava, enfim. Eu, particularmente, acho que é a modernização da rede social. É algo que gera engajamento. O Botafogo faz isso direto. E eu acho que faz bem. Sabe brincar com a rede social, desde que não falte respeito com a outra instituição ou com algum atleta. No caso do Flamengo, não faltou respeito com ninguém. Então eu custo acreditar que tem 30 jogadores, porque elenco, quando fala elenco não curtiu, deveria mencionar quais jogadores não curtiram. Que aí a gente iria apurar se esses jogadores estavam satisfeitos. Agora, dizer que elenco curtiu, está generalizando. Eu acho pouco provável. Eu não imagino, sei lá, o Arrascaeta conversando com o Saúl e com o Jorginho. Pô, olha essa publicação aqui do Flamengo, não gostei. É totalmente diferente. Numa época aí que bastidores do Flamengo, de vestiário, acabou vazando o Pablo Mari nu. Aí é diferente, gente. É diferente. Nesse caso aqui é resenha de perfil. Enfim, eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham. E supondo que o elenco, todos os jogadores, estivessem satisfeitos, vocês iriam concordar com essa postura dos jogadores? Acho que o jogador ele tem que se preocupar em jogar futebol. Óbvio, se o perfil oficial faltar respeito com algum atleta, como faltou nesse caso do Pablo Mari, vazando o rapaz nu dentro de um vestiário do futebol, é diferente. Mas nesse caso aqui de perfil zoeiro, eu não vejo motivos para ficar chateado, não. E você, o que você acha? Pode comentar à vontade, estamos juntos e fui! Pulgar volta com tudo e vira reforço de luxo para Felipe Luiz. Após 4 meses longe dos gramados, Eric Pulgar voltou com personalidade e bola no pé. Entrando no segundo tempo contra o Botafogo, o chileno mostrou intensidade, controle e liderança, o suficiente para empolgar a torcida e ganhar moral com Felipe Luiz. Agora, tudo indica que ele será o titular na final antecipada contra o Palmeiras, partida que pode decidir o rumo do Brasileirão. E aí, torcedor, Pulgar deve ser o dono absoluto do meio-campo rubro-negro ou não? Deixa a sua opinião.